Paz, família no barco, está no ar mais um No Barco Podcast, diretamente da Expo Católica 2025. Estamos aqui no quarto dia de Expo e tô vendo que a galera tá bem animada, tem muita gente se movimentando para cá nesse domingão. Eu queria, antes de mais nada, agradecer o Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro pela parceria, pela oportunidade de estarmos juntos aqui gravando com pessoas ilustres. Agradecer também o apoio que temos recebido da Sacro Music, sonorização de igrejas católicas, né? Então, se você ainda não conhecia a Sacro Music, fica aí o convite. No link aqui na descrição desse vídeo terá o link para que você possa acessar as redes sociais e conhecer esse trabalho que a Sacro Music faz, sonorizando tantas igrejas pelo Brasil afora. Sem mais delongas, queria cumprimentar aqui então o nosso convidado, Padre Dudu. Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado. Bom dia, padre. E também agradecer a estreia aqui do Igor. Primeira vez que você tá na mesa aqui do podcast. Uau! Primeira vez, padre. Muito bom dia. Vamos lá. Deus Sua abençoe. bênção. Vai dar certo. Prazer, viu? Respira. Ó, tô nervoso, hein, gente? Paz no barco, tamo junto. Pra quem não me conhece, sou Igor Oliveira, grande amigo do Everton. Eu vou te dar uma dica. A pergunta ruim é aquela que não é feita, né, padre? Exato. Pode deixar que tô bem curioso, viu, padre? Vamos que Tamo vamos. aí. Então, antes mesmo de ousar trazer as credenciais do senhor aqui, acredito que o senhor lhe conhece melhor que eu. Então, Sim. se apresente para o público que está nos assistindo agora. Quem é o Padre Dudu? De onde veio? Por que está aqui hoje na mesa do No Barco, na Expo Católica 2025? Pronto, eu sou o Padre Eduardo Zanon, conhecido pelas crianças como Padre Dudu. Sou padre da Arquidiocese de Palmas, Tocantins. Já padre há quase 16 anos, vou fazer 16 anos agora em agosto de sacerdócio. Tá quase maior de idade, né? Quase. E tem um trabalho de evangelização com as crianças, chamada Turma do Padre Dudu, algo inovador e necessário na vida da igreja. Muito bom. Então, eu já queria começar perguntando assim, de onde que surgiu, o que aconteceu na vida do senhor para ter essa percepção, se teve algum acontecimento específico para despertar, falar assim, preciso evangelizar de forma mais evidente, né, mais direcionada ao público infantil. O que foi que aconteceu? Pronto, eu tive uma experiência muito bonita quando eu morei em Roma. O mestrado eu fiz morando numa paróquia, um mestrado em teologia, e lá tinha um pároco que tinha um zelo com a evangelização infantil, com o processo catequético, e aquilo sempre me chamou muita atenção. Ele celebrava uma missa à parte para as crianças, no anfiteatro da paróquia, e a pregação era um diálogo, ele perguntava, elas respondiam. As crianças tinham o padre como um amigo, como um parceiro, assim, sabe? Onde vinha, ei, Dom! Chegava lá e tocava na mão dele. Eu falei, meu Deus, que relação bonita. Isso me marcou muito. Quando eu voltei para o Brasil, voltei para a diocese, no meu primeiro trabalho pastoral, o pároco me pediu para que eu celebrasse para as crianças a missa da catequese. E ali eu comecei a viver na minha vida a mesma experiência daquele pároco, que ele se chamava Dom Romano, pároco lá da diocese de Roma, e comecei a criar esse mesmo vínculo com as crianças. Então, a minha missa das crianças sempre foi uma missa muito frequentada. Sempre tive muita facilidade de dialogar com elas, de criar um relacionamento, né? E com isso foi um carisma que Deus me deu e eu fui notando com o tempo, né? Depois, uma coisa é celebrar para as crianças. Outra coisa é você iniciar um projeto de evangelização infantil. Porque missa, as crianças estão lá. Uhum. E é o padre. Eu tenho apenas que decodificar a mensagem do evangelho de modo que aquela palavra se torne acessível a elas e elas consigam entender e sair com uma mensagem de casa. Até aí tudo bem. No ano de 2020, eu já coordenava um projeto pela Igreja Católica chamado Palmas Capital da Fé. Uhum. Na realidade, lá na cidade de Palmas, a prefeitura, a gestão municipal, ela decidiu investir no carnaval no nicho religioso. Ele falou assim, não tem condições de competir com grandes capitais. E qualquer banda de carnaval, em época de carnaval, vai custar o dobro do preço. O que ele falou? Vou investir num nicho religioso. E eles criaram Palmas Capital da Fé, com shows católicos e evangélicos em todos os dias de carnaval. Então, com isso, ele conseguia atrair o turismo religioso e movimentava muito a cidade. Sem contar que o índice de violência era zero. Nós terminávamos um evento na noite com 0 ocorrências. Nada, nenhuma briga, nada. Os médicos que ficavam de plantão no hospital, que todo mundo fugia do carnaval, o que aconteceu esse ano? Que não teve nada, não tinha acidente de trânsito, não tinha nada, porque não tinha bebida, não tinha nada. Nossa, a cidade. Então, isso foi uma sacada da gestão. Quando mudou o gestor, entrou uma mulher na gestão, e ela era mãe. E ela olhou para mim e falou assim, padre, eu quero uma atração infantil. Rapaz,
Rapaz do céu, eu entrei em parafuso. Gestão infantil, sabe quando a mente começa assim, onde é que eu vou arrumar, onde é que eu vou arrumar? Eu, como representante da Igreja Católica para organizar os shows, nós não tinha nada. Olha só. Eu falei, meu Deus, e eu comecei a pensar nos projetos evangélicos, que sempre tem um coro infantil, uma realidade infantil. Então eu falei assim, nós não temos nada, a Igreja Católica está ausente nesse campo. E aí, graças a Deus, ela mudou de ideia. Falou assim, não vai dar, tudo bem, deixa quieto. Só que veio a pandemia. Certo. Quando veio a pandemia, parou tudo. Olha, minha vida sempre foi muito agitada. Eu sou pároco da Catedral de Palmas, uma catedral que está em construção. A nossa arquidiocese, o ano que vem, vai completar 30 anos. Não. Foi uma diocese criada do nada, porque o estado do Tocantins tem 36 anos, se eu não me engano. É novo. Com isso, a igreja lá surgiu de nada, diferente de outras dioceses, que se estrutura, o Vaticano cria a diocese, ela divide de outro lugar e está tudo certo. Palmas não, Palmas surgiu do nada. Então, até mesmo uma cidade planejada, aos moldes de Brasília, com índice de qualidade de vida excelente e tal. Então, foi uma realidade nova. Com isso, com tantos afazeres, eu nunca tive tempo para pensar, vou fazer um projeto de evangelização infantil. Mas quando chegou a pandemia, Deus falou comigo, é a hora. Eu falei, não, pandemia vem e vai embora. Depois eu vou ter já um monte de trabalho. Eu falei, não, olha, perdi o sono. Acordava de madrugada pensando nessas coisas. E eu lembrava a voz da Adriana Arides, né? A cantora, falando, olha, investe nisso. Ela viu ali o Leozinho, que faz parte do projeto. Na época ele tinha 5 anos a menos, né? 13 anos. Ela falou assim, investe nesse menino, que esse menino tem o dom para música. Ele vai cantar e vai se tornar uma referência para as crianças. É um paroquiano do Senhor. É um paroquiano. Hoje ele atua no projeto diretamente, né, na parte musical. Então, tudo isso na minha cabeça, eu como Jonas, fugindo de Deus, falando, não vou. Já tinha um perfil, até mesmo de ministério traçado, né? Uhum. O padre é administrador, professor no seminário, eu já dou aula no seminário desde antes de ser padre, porque já tinha titulação e tal. Então, falei, Senhor, eu me rendo, eu vou. E o problema é, por onde eu começo? Porque uma coisa é a gente celebrar uma missa para as crianças. Uhum. Outra coisa é você ter um projeto de evangelização. Por quê? A missa, a criança está lá. O projeto, você tem que atrair a criança. Você tem que pensar em algo que dê certo, que atraia e que consiga os resultados. Eu pensei, por onde eu começo? Eu geralmente sou assim, quando eu vou iniciar algum trabalho na paróquia, primeira coisa, pesquisa as referências que nós temos. Certo. O que deu certo, o que não deu certo, e o que vai dar certo na minha realidade. É o mínimo que se faz em qualquer empreendimento. Né? Uma pesquisa de mercado, ver o que dá certo e o que não dá certo. O mínimo de prudência é isso, né? Como é que tá o campo? É prudência, né? Pronto. Quando eu fui olhar, eu falei assim, eu não tenho referências. Pouquíssimas. Sim. Tinha o Cantinho da Criança, da Canção Nova, mas que era uma realidade de comunidade. E são iniciativas muito, muito tímidas ainda dentro da Igreja Católica, né? Eu tava falando isso ontem com uma professora aqui, porque assim, geralmente em comunidades cristãs protestantes sempre tem o espaço kids, né? Durante o culto. Na Igreja Católica, para a missa, não tem espaço kids. Não que tenha que ter. Exato. A criança tem que se acostumar com o ambiente, né? Com a missa, com a liturgia. Só que por conta disso, a gente talvez tenha uma ausência de interesse em produzir outro tipo de atividade que possa... E não só isso. Agora eu tenho que defender também os padres. Uhum. A nossa vida já é tão agitada, Sim. com tudo aquilo que a gente tem para fazer, com tantas pastorais para seguir. Se eu tiver que criar uma coisa nova, meu Sim. Deus, o padre não tem saúde mental que dê conta. Não, mas eu digo assim, tudo isso. é uma falta de interesse, inclusive, de leigos. Sim, né? mas é o que eu tô querendo dizer, né? Na realidade, o que acontece? O direito canônico vai falar do dever do pároco, por exemplo, de cuidar da catequese, de uma catequese para preparação para os sacramentos. Então, eu estou falando que o direito canônico começa a exigir de mim, sacerdote, algo a partir dos 7 anos da paróquia. Porque o direito presume que antes disso a família está cumprindo com o seu papel. Entendi. Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, onde a cultura católica era muito mais forte, a gente podia presumir isso das famílias. Hoje não. Hoje eu vejo família se convertendo quando o filho entra na catequese, que aí ela tem que voltar para a igreja, porque ela fala assim, meu Deus, eu preciso ensinar alguma coisa para esse menino. Olha só. E aí elas voltam para a igreja. Mas antes disso, nós temos um limbo. É aí que entra o projeto. É aí que Deus despertou e falou assim, você precisa começar a trabalhar com isso. Porque se antes a gente tinha uma cultura católica que daria embasamento para a educação da fé das crianças, hoje a gente não pode mais presumir que isso aconteça. Então a gente precisa trabalhar nas bases e incentivar as famílias a cumprir com seus papéis. Muito bom. Por exemplo, quando eu pego o algoritmo do nosso canal do YouTube da Turma do Padre Dudu,
qual é, das nossas redes sociais em geral, qual é o nosso público? 90% feminino, de 25 a 40 anos. Resumindo, mães. São as mães que acessam o canal e faz os filhos ouvirem, participarem, escutarem das nossas programações. Então veja, é algo que a gente precisa trabalhar. Aí precisa ter uma sintonia entre pastoral familiar. Estava agora conversando com o setor família da CNBB para a gente estabelecer parcerias, para o congresso deles a gente estar presente, porque nós precisamos dar as mãos. Tem uma coisa que me toca muito, no rito de batismo, a gente pergunta para os pais o que eles pedem para eles. Pedem para a criança o batismo. Aí a gente pergunta para os padrinhos, vocês querem colaborar com os pais nessa missão? Eles falam, sim, queremos. Mas no rito do batismo tem uma pergunta que se faz para a comunidade. E vocês? Queremos ser uma comunidade de fé e de amor para essa criança que vai ser batizada hoje? Queremos. E isso nos traz uma responsabilidade muito grande. Nós, que acolhemos os pequeninos na fé, precisamos ser uma comunidade que fomente a fé deles. A evangelização infantil é uma responsabilidade de todos nós. Muito bom. Começa com você, ranzinza, quando uma criança chora atrás de você, que você já olha com aquela cara para a criança. Você precisa ser uma comunidade de fé e de amor para essa criança. Nós precisamos gerar o ambiente para que essa criança ela se sinta parte da igreja e sinta, aqui é meu espaço. Isso é investimento, é empreendimento. Com certeza. Na igreja, quando você investe, se preocupa com as crianças. E é comum, né? A gente quer participar da missa, talvez a nossa parte humana limitada vai ficar irritado, mas assim, ter esse olhar atento e mais espiritual para a coisa. Por isso, por exemplo, na minha realidade pastoral, o que eu faço? Existe uma missa para as crianças, 10 horas da manhã. Traga as crianças para essa missa. Eu venho psicologicamente preparado para essa missa. Eu sei que vai ter um grito, que vai ter uma criança correndo, mas dependendo da faixa etária da criança, a gente precisa entender. Por exemplo, criança até 3, 4 anos, qual é o nosso objetivo? Que ele se habitue à igreja. Ele precisa saber que ali é o espaço dele, é a casa de Deus, ele é filho de Deus. Então, às vezes ele não vai sair de lá com uma mensagem na cabeça, mas ele vai formular na sua concepção que domingo é dia de ir na casa de Deus. E ele vai criando uma identidade. O nosso problema é que a gente não tem paciência. Quantos anos você não demorou para ser alfabetizado? Faz pré-1, pré-2. Eu lembro que no meu processo de alfabetização foram 2 anos, né? Até você terminar a sua cartilha e falar, tô alfabetizado. A criança é a mesma coisa, a gente precisa habituá-la à fé. Então, você não vai conseguir que a criança fique atenta, mas você vai gerando o hábito na criança. Depois, com 4 ou 5 anos, ela já começa a entender um pouquinho mais, vamos olhar ali, o padre tá falando para você, isso aqui é Deus que tá falando com você. E aí, ela, a partir do momento que ela entende, ela vai saindo da missa com algum conceito, não é com tudo. É inútil, né? A gente precisa entender isso. Se ela sai de lá com um conceito, tá ótimo. Se ela sair de lá com uma música, tá ótimo. Ela está formulando a sua bagagem espiritual. Sim. E a gente tem que ter a paciência necessária para que isso aconteça, porque é isso que vai gerar o cidadão de fé. Sim, muito bom. Eu tenho 3 filhos, né? E eu vejo que, por exemplo, a gente expondo ele a esses ambientes, o imaginário deles vai sendo criado e na hora que eles vão, sei lá, brincar de alguma coisa, isso vem à tona. Então tem coisas, por exemplo, que ele escuta uma música, sei lá, falando de Davi, ainda que eles não tenham profundidade bíblica a respeito do tema, na hora que estão na igreja, meio que viajando, lá pensando ninguém sabe no quê, e o padre fala Davi, ele falou Davi, eles fazem associação, falam assim, Lincoln. Tem alguma coisa em comum. E olha que coisa interessante, eu brinco com os padres, a gente não precisa fazer muito para chegar a ter uma criança, porque na visão das crianças nós somos super-heróis. A gente faz coisa diferente, a gente tem roupa diferente, tudo igual um super-herói. Eu tenho tudo para captar a atenção da criança. Eu só preciso captar essa atenção e falar assim, mas eu só existo como super-herói porque eu faço as coisas para Deus. E aí você linka a criança com Deus. É um processo natural. Então, assim, se a gente souber aproveitar essas oportunidades, os símbolos litúrgicos, o como a nossa igreja é rica pela liturgia, para a gente ensinar as crianças, elas encontrarem sentido nas coisas, nesse encontro com Deus. Olha, é uma coisa que eu posso dizer assim, é fácil pelo ambiente, pela estrutura que a gente tem. A gente só precisa ter o bom senso para conseguir direcionar as coisas. Mas tudo é favorável nesse sentido. Ô padre, o senhor falou um pouquinho agora dos padres, né? Como que, até mesmo com as famílias, como que as famílias têm acolhido isso, né? Esse projeto do senhor dentro da paróquia.
e até mesmo os resultados. O senhor falou um pouquinho aí consegue identificar as mães, as mulheres, e também o resultado com os padres. O senhor tem visto hoje padres caminhando nessa direção também, para um trabalho com as crianças de forma diferente, com a catequese? Sim, ó, a primeira coisa que a gente precisa notar é o seguinte: a criança ela precisa ser objeto de evangelização. Porque hoje, infelizmente, quando a gente pensa em alguma coisa, vamos fazer um evento? Vamos, para os jovens. Sempre. Eu cresci escutando assim, os jovens são o futuro da igreja. Eu digo mais, são as crianças. Não é porque é o meu trabalho, não é que eu tô puxando a sardinha para minha brasa, não. Mas por quê? Porque hoje, grande parte das pessoas que eu trago para a missa são as crianças que trazem. Olha os só. pais chegam para mim e falam assim, ó, meu filho escolheu essa paróquia e eu vou onde meu filho quer. Olha só. E, além disso, com esse processo de hábito, o que a gente gera? Identificação. Dentro de um processo eclesiológico, vamos assim pensar, como é que a gente tem que pensar a igreja? A igreja é uma comunidade. Esta comunidade precisa gerar pertença, precisa gerar interação entre os membros da comunidade, como foi a comunidade dos apóstolos, como foi a comunidade de Corinto. A gente se conhece e a gente escolhe caminhar junto na fé. Hoje, os adultos, de forma geral, eles vivem uma fé de muita conveniência. Por exemplo, hoje eu quero pegar um cinema. Não, vamos ali naquela paróquia que o padre é mais rápido, a missa dura menos. Não vou hoje na minha paróquia, não. Eu vou na paróquia tal, porque hoje vai ter uma festa lá. E isso acontece, a gente vai celebrar numa paróquia vizinha, por exemplo, encontra meia dúzia de paroquianos lá. Tá aqui hoje, né? Então eles têm vivido uma fé de conveniência. As crianças não, elas criam um sentido de pertença. Esta é a minha igreja. A criança é fiel, né? Exatamente, muito mais do que os adultos. E o que isso gera? Por exemplo, eles vão de férias. Aí a mãe, lógico, vai em outra paróquia, né? Aí eles falam assim, ué, a gente não ia na missa? Estamos aqui na igreja. Não, essa não é a minha igreja. Cadê o meu padre? O meu padre. É um processo de identificação. Isso faz com que aconteça o quê? Por exemplo, numa festa junina da paróquia, num festejo, eles convidam os amiguinhos de classe. Ei, vamos lá, vem, não sei o quê. Eles promovem eventos melhor do que nós. E eles engajam, eles marcam encontros. Tinham encontros de turmas lá no festejo, na quermesse da paróquia, por exemplo. Então, assim, com essa identificação, eles trazem os pais para a igreja. Então, assim, hoje eu tenho mais de 400 inscritos na catequese. Eu tenho mais de 50 catequistas na paróquia. É uma estrutura que gira em torno disso. E, consequentemente, mais de 150 casais na pastoral familiar. Porque os pais dessas crianças na catequese já são envolvidos num outro processo pastoral. Então, se a gente investir na criança e der condições para que ela viva a sua fé, toda a família ela vem evangelizada. Os jovens, por exemplo, não. Ele vai trazer um amigo, ele não vai trazer o pai. Sim. Ele não vai trazer a mãe. Exatamente. Aconteceu um fato muito engraçado. É uma bela observação, né? Sim. Dois fatos interessantes. O primeiro deles, quando eu ainda estava numa outra paróquia, uma mãe chegou em mim e falou assim, ai padre, nem te conto. Nem ia vir na missa nesse domingo. Mas minha filha levantou, foi lá, me acordou e falou assim, mamãe, a gente tem que ir na missa, hoje é domingo. Aí eu olhei pro relógio e falei, não, nós vamos chegar atrasado, não vamos não. Padre, o senhor acredita que minha filha começou a chorar porque ela queria vir à missa? Eu olhei bem pra cara daquela mãe e pensei, eu não sei o que é pior. Se é uma criança ter que chorar para vir à missa, ou a mãe ainda ter a cara de pau de contar um trem desse pro padre, né? Porque isso é um absurdo, né? E um outro fato, eu digo que o meu método pastoral na missa mais eficaz é o abraço. No final da missa, sai em procissão e eu abraço todas as crianças. Lógico, é quase umas 400, eu abraço de 10 em 10, chacoalho, toco a cabeça deles e assim por diante. Ele já fica esperando, ele já chega assim, ó, para abraçar. Que eu vou abraçar, vou chacoalhar e vou distribuir eles, né? E teve uma criança que ligou pro padrinho e falou assim, Dindo, me leva na missa, que o papai não tá me levando. E o padre já está com saudade de mim. Falou desse jeito. Véio. Aí essa criança foi à missa, o Espírito Santo foi muito, muito camarada. Ela estava saindo, eu olhei bem para ela e falei assim, fulaninha, faz tempo que eu não te vejo, hein? Que saudade, me dá um abraço. A criança parou, olhou pro padrinho e falou assim, eu não disse que ele estava com saudade e só depois veio me dar um abraço. Então, o senso de pertença é tão grande que quando eu vejo que está afastado, eu falei, tava com saudade de você sumiu e tal. E isso vai gerando essa interatividade. Então, se os padres se despertarem para esse viés e entender essa importância, nosso método pastoral ele fica muito mais fácil. Eu achei interessante essa fase da vida que o senhor percebeu que ela antecede a juventude, porque é um discurso recorrente, né? Que o jovem é o futuro da igreja. Só que geralmente o jovem que chega na igreja e dá trabalho na igreja já estava dando trabalho antes em casa, né? Exatamente. Só se encaminhou para lá. Agora, se isso foi
cuidado antes dele se tornar jovem. É um trabalho preventivo. 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 Investir nas crianças é você prever. E depois você gera memória afetiva. Hoje os nossos maiores vínculos não são racionais. Você entende as coisas, mas não necessariamente que você entende, você faz. Uhum. Um diabético sabe que não pode comer doce, mas quando ele tá com larica, ele come e sabendo que vai passar mal. Santo Agostinho já nos ensinava isso na Idade Média. A ética, ela não vem marcada só pela razão. Os gregos pensavam assim, vamos educar, que o segredo está na educação. Uhum. Então, se eu educar, vou fazendo discípulos, eles vão seguir a minha linha. Mas nem tudo aquilo que a gente sabe, a gente deseja. Uhum. Foi Santo Agostinho que mudou um pouco a história da ética, quando ele disse assim, é na faculdade volitiva que nós temos que entrar. É no desejo, é no querer. Porque se eu ensino alguém a querer o bem, aquela pessoa vai fazer o bem. Não basta só saber que aquilo é bom, eu preciso desejar o que é bom. Então, num processo de integração da fé, numa catequese, eu não só ensino para a criança o que é bom, eu preciso estimular ela a desejar o bem. No caso, seria o quê? Ela tem que decidir, porque às vezes o querer o bem... Ela tem que gostar. Né? Porque o querer o bem, às vezes, o que há de animal nela não vai querer. Exatamente. Mas se ela aprender a gostar... Eu preciso aguçar os apetites dela. Então, por exemplo, padre, o que você faz na missa? Além de eu não trocar a música das missas da criança, então elas sabem todas as músicas, faz 5 anos que eu canto a mesma música, o ato penitencial é o mesmo, glória é o mesmo, o canto de entrada eu mudo só de acordo com o tempo litúrgico. Exatamente. O santo é o mesmo. Até 6 anos as crianças não sabem ler, como é que ela vai saber a letra da música? Então eu preciso gerar com que ela vá num lugar que ela consiga participar, que é dela, que ela sinta o ambiente dela. E criança não se importa de repetir. Tanto é que você faz a brincadeira com a criança, de novo. E música, quando pega? Quando uma criança gosta de uma música, ela deixa ela no repeat. Meu Deus, os seus pais quase morrem do coração. É uma coisa tão óbvia, a gente deixa. Exato. Isso é uma coisa clara, né? Uhum. Então, outra coisa. A gente precisa tornar uma experiência positiva. O que eu criei na paróquia? Um álbum de figurinha dos santos. E as crianças, se forem à missa, ganham figurinha. Olha, que demais. Então são 2 anos de preparação para a catequese, para a Eucaristia. Em 2 anos ela completa o álbum, indo na missa todos os domingos. Muito bom. Isso gera interatividade, elas trocam figurinhas entre elas. Ou seja, não é aquela figura do padre chato, que cobra, que não sei o quê. Eu estou falando de alguém que propõe a fé de uma maneira diferente. Aí a criança vai gostar de participar. Ela vai por prazer. E ela gostando, traz os pais. Então, assim, você fazendo com que aquela experiência seja algo positivo na vida da criança, ela vai querer. Ela vai querer, ela vai desejar e ela vai divulgar. Porque criança tem um poder de persuasão muito grande. Sim. Muito grande. Padre, é muito interessante, né? Recentemente eu estive com uma pessoa, aproximadamente seus 32 anos, e ela comentou que agora ela está retornando à igreja. E ela comentou que quando ela era pequena, os pais forçavam ela a ir à igreja, forçavam ela a ir à catequese. Principalmente a época do crisma ali, a adolescência. E ela falou, hoje eu vou à igreja por entender e por eu gostar, porque eu quero estar lá. E é justamente isso, né? Criar um hábito na criança, criar uma necessidade, digamos, que ela entenda que aquilo ali é positivo para ela, vai fazer com que ela não tenha que se afastar e depois entender. Mas vamos entender, retornar, olha, né? O projeto Turma do Padre Dudu tem como missão evangelizar através da arte, da cultura e da espiritualidade. Qual é a defesa da minha tese que eu proponho? Nós precisamos gerar uma cultura religiosa que favoreça o crescimento da fé da criança. O que geralmente acontece nas famílias? Os pais não falam de Deus nunca, não fazem nada, mas chega domingo, você pega a criança que viveu 6 dias da semana, sabe Deus como, e fala, agora nós vamos à missa. Ela, o quê? Por que eu vou na missa? O que eu vou fazer lá? E sem contar que você bota ela no carro e começa. Você não pode conversar, você não pode correr. Não. A criança já se assusta ali. Meu Deus, o que eu vou fazer lá? Então é chato, é chato. Eu escrevi um livro que chama A Evangelização Infantil, como evangelizar as crianças na prática. Muito bom. E eu falo isso, nós precisamos gerar uma cultura religiosa. Então como é que eu faço? Olha, estamos indo para missa, vamos cantar uma música já no carro para preparar? O que a gente vai cantar? Vamos cantar uma música, escolhe uma música, vai cantando a música. Eu termino e falo assim, e aí, já sabe o que você vai pedir perdão, o que você fez de errado essa semana? Olha só. E o que você vai agradecer a Deus hoje? Já vai fomentando isso. Quer dizer, a criança chega na igreja, ela não está perdida. Ela sabe que ela está indo para a casa de Deus, que ela vai se encontrar com Deus, ela sabe o que vai acontecer lá, voltando para casa. E aí, o que você gostou da missa hoje?
que você entendeu? Não é cobrando. Você vai formulando um ambiente onde a criança consegue se expressar, onde ela consegue falar, o que eu mais gostei hoje foi da música, foi a música tal. Pronto, ela expressou. E tá tudo certo. Ela tá vivendo um processo de maturidade na fé. Você não tem que ela repita tudo aquilo que o padre disse. Ela saiu de lá com aquilo que o Espírito Santo conseguiu permear no coração dela, tá tudo bem. Ela tem a vida inteira para ser evangelizada. Agora, o que acontece? A gente pensa como adulto. Então a gente pensa, eu já escutei pais dizendo assim, o que eu vou fazer com meu filho na missa? Ele não entende nada. Você que pensa que ele não entende nada. Ele tá lá assimilando mais coisas do que você imagina. Olha só. Então, dentro desse processo, a gente precisa entender que se eu não semear, eu não vou colher fruto nenhum. Se eu semear, eu também não tenho controle do que eu vou colher. Mas o meu papel não é ter controle. Ninguém está falando, pai, você é obrigado a fazer com que o seu filho reze o rosário todos os dias. Falou, pai, você precisa evangelizar o seu filho. Ou seja, você precisa semear. Os frutos não dependem de nós. Os frutos é com Deus. Sim. O nosso papel é só semear. Então, quando você, pai, quando você adulto entende que você não é detentor do processo, você é apenas um instrumento, você deixa de querer tantos resultados e passa a cumprir sua função, que é o essencial. Eu costumo dizer muito assim, né, que a gente tem uma tendência a olhar sempre para aquilo que é material. Então a gente acha que o mais importante vai ser sempre dar fralda, sei lá, uma boa faculdade, uma casa confortável. Isso tudo é muito importante, mas não é o mais importante. Eu tenho um pequenininho lá de 1 ano, né? Aí você olha assim, é coisa linda. Você fala assim, mas se a gente não intervir evangelizando, o que vai crescer nele e vai dominar é o Adão que existe nele. Exato, né? exato. Ele tá direcionado naturalmente por conta da queda para o mal. E a gente tem que fazer o caminho inverso. Sim. Aí eu vejo muitas pessoas, padre, que estão na evangelização, e um dos maiores receios é o seguinte: será que meu filho vai estar em Deus enquanto eu estou levando Deus para tantas pessoas? Sim. E eu vejo que às vezes então, o grande problema é o quê? É método. Não tem um método correto, né? Que sabe evangelizar outros adultos ou jovens, mas se perde justamente na evangelização. E depois assim, não só isso. Depois de adulto, a gente passa a exigir mais de nós mesmos. Eu tenho que rezar, eu tenho que visitar o Santíssimo, eu quero fazer a minha comunhão diária. Só que você não consegue, você não deve impor isso aos filhos. Você tem que transmitir isso aos filhos. E dentro do processo de maturidade, para cada fase, ele precisa viver de um jeito. Por exemplo, o nosso projeto dá certo para criança até 10 anos. Não adianta você querer mais. Porque a criança vai olhar para que coisa infantil, que coisa chata. Entendeu? Mas dentro até os 10 anos eu cumpri com o meu papel. Ela vai para outra fase já tendo conhecimento de outras coisas, já com uma identidade religiosa mais marcante. E é isso que a gente precisa ser capaz de estimular nas crianças. Para cada fase tem a sua realidade. Às vezes eu vejo muitos filhos de pais de igreja se perdendo porque quer exigir dele a radicalidade que ele tem, mas que a criança, o adolescente ou o jovem ainda não foi preparado para fase da vida, ter. né? Exatamente. Então, assim, a gente precisa estimular. Nosso papel é estimular. Aí eu falo, né, da importância. Por exemplo, você quer que seu filho seja um bom profissional e você bota ele no inglês, você bota ele naquilo outro. Aí não um material de evangelização pro seu filho. Você quer que ele aprenda o quê? Por uma ciência infusa? Que o Espírito Santo vai lá e bota tudo nele? Não! Ele precisa ser estimulado. Que desenho que ele vai pintar? Olha, eu digo assim, a igreja sempre foi a detentora da arte e da cultura. Olha a Idade Média. Tudo girava em torno do religioso. Hoje não tem mais nada. Sim. Você precisa de um artista que faça arte sacra. Pô, dá pra contar nos dedos os que a gente tem no país. Tem que fazer um esforço para encontrar, né? Exatamente. Então, isso é uma outra preocupação. Por exemplo, com o nosso projeto, como a gente tem mais de 30 músicas gravadas, o que aconteceu? O Leonardo, o Leozinho, que é a voz do projeto, né? Ele cantando na missa, um monte de criança veio pra mim, eu quero cantar na missa. Olha aí. Eu quero cantar na missa. Legal. Aí o que eu fiz? Comecei na paróquia e abri contratei uma professora de canto para ensinar as crianças a cantarem. Que demais. Fenomenal. E aí elas cantam o quê? As músicas religiosas. Então, com isso, a gente começa a estimular a arte. Quando eu faço uma oficina de pintura na paróquia e alguém começa a criar interesse, a gente começa a investir nisso, se não for a igreja investir nisso, quem que vai investir? Pois é. Exato. Porque não é algo que traz um retorno tão rentável quanto outras profissões. Mas veja, o nosso papel enquanto seres religiosos é o quê? É reconhecer o carisma e o talento de cada um e fazer com que os nossos frutos partam a partir disso. Por exemplo, se eu tivesse um projeto e fosse um cantor de outra denominação ou de outro setor que não fosse infantil, seria muito mais fácil explodir. Mas
Eu não posso trabalhar um carisma que Deus não me deu. O sucesso, a realização, ela vem da multiplicação de algo que Deus já colocou em mim, é inato. Legal. Quando Deus me criou, ele falou assim, ó, você vai ter o carisma de trabalhar com criança. Eu vou tomar os perrengues, eu vou fazer tudo, eu vou sofrer, mas eu vou me realizar nisso, porque é o carisma que Deus me deu. O mundo capitalista, eu fico preocupado, hoje todo mundo quer fazer medicina. Daqui um pouquinho vai ter médico igual açougueiro aí. Cada esquina vai ter um, não é? Eu não sei se vai ter mais gente vendendo placa solar ou consulta médica. De tanto médico que a gente está formando, né? Todo mundo quer fazer medicina. Aí não sabe porque eu tenho um profissional frustrado, depressivo. Lógico. Se você não atuar no carisma que Deus te deu, é quase impossível você ser feliz. É impossível. Então, assim, nós precisamos ensinar também isso. Criança, qual é o seu dom? Jogar bola? Eu tenho gente ali na paróquia que está começando agora a entrar em clubes de renome, que é jogador de futebol. Ótimo, Deus te abençoe. Tem um clube lá que antes de entrar no campeonato, eles vão na missa, agradecer a Deus pela oportunidade. Demais. Abençoa eles vão pro campeonato. Eu tenho um corredor de kart na paróquia. Olha só. Que quando ele tem competição na semana, ele vai na sacristia no final do missa. Padre, essa semana tem competição, então vem cá, vamos rezar. Jesus, quero te pedir que o Senhor abençoe esse teu filho, proteja ele de todos os acidentes e ajude que ele consiga colher os frutos do esforço dele. Abençoe. Quando ele chega no outro domingo, ele chega com um troféu. Ih, padre, ó, hoje foi 3º lugar, ó. Amém! Tem dia que ele chegou, padre, ganhei em 1º. Sensacional. É descobrir o carisma e fazer que cada um trabalhe no seu carisma. Se você vai ser rico, se você vai ser pobre, Deus não vai deixar ninguém sem o seu sustento se você for fiel ao propósito que ele tem para você. E eu vejo assim, mais importante do que contratar alguém que domine uma técnica específica, o que é o empreendedor contratar um santo? Alguém que olha para o céu e sabe que aquilo que for fazer, seja lá qual for o seu nível de conhecimento, vai fazer de tal forma a honrar o Deus que adora. Sim, muda, exato. a coisa muda diferente. Dias atrás a gente conversando com o nosso bispo e eu perguntei para ele assim, olhando para a diocese, o que mais angustiava. E ele dizia o seguinte, a gente tem muita paróquia na diocese, além das comunidades cristãs, protestantes, só que a gente não vê o evangelho na sociedade. Sim, sim. Não vê expresso na sociedade. E olha só a importância de você ajudar a pessoa a encontrar a vocação dela, independente da questão monetária que aquilo vai produzir, mas ela tá decidida em fazer aquilo que realiza, e acaba que o quê? Que o evangelho tá lá, numa pista de kart, tá num campo de futebol, porque a pessoa tá consciente de quem é em qualquer lugar que ela esteja. Exato. É isso que a gente precisa criar, é essa consciência, sabe? Hoje as pessoas, gira tudo em torno do dinheiro. A gente precisa voltar a se perguntar, eu quero ser feliz e realizado? Porque quando eu entender que essa é a pergunta que deve girar a minha vida, que deve centrar a minha vida, eu vou entender que eu só vou conseguir viver isso se eu me colocar à escuta de Deus, entender os carismas que Deus me deu para corresponder ao chamado dele na minha vida. A pergunta não é se eu vou ser rico ou se eu não vou ser rico, é se eu vou ser feliz. Muito bom, e padre. eu vou ser feliz a partir daquilo que Deus tem para mim. E olha, as pessoas realizadas, as pessoas que entendem essa resposta, elas vão automaticamente encontrar o seu sustento. Sim. Porque a providência de Deus não vai faltar para a missão que ele tem para você. Deus não vai conseguir suprir sua ganância. Isso nunca. Muito bom. Mas a providência de Deus nunca vai faltar se você estiver sendo fiel àquilo que Deus te pede. Então é esse o sentido da vida, né? E às vezes, muitas vezes, o que eu tento ensinar para as crianças é isso. Elas querem cantar, por exemplo, porque elas querem aparecer na transmissão da missa. Certo. Ou porque os pais falam, você tem que cantar, você tem que aparecer. Você olha para a criança, você vê que ela não tem o dom para cantar. Aí você fala assim, não, vem cá, deixa eu conversar com você. Você vai ser coroinha. Seu pai não fala, eu vou falar. O seu dom é ser coroinha, porque você é muito proativo, você ajuda sempre. Não quero você no coral, não. Deus te quer como coroinha. Às vezes a gente tem que chegar com uma autoridade religiosa para tentar empurrar a criança. Imagina que frustração que vai ser para essa criança. Sim. Primeiro porque o pai quer aquilo, quer sucesso. Não, a função dele é outra, a missão dele... Olha o carisma como é claro. Então, esse é o nosso esforço hoje. E a igreja é um grande quebra-cabeça. Todos são importantes. Por que a pessoa tem inveja do outro? Eu digo isso, né? Um dos grandes problemas na vida hoje chama-se inveja. Por que a inveja é um grande pecado? Primeiro, porque eu estou perdendo meu tempo observando a vida alheia e valorizando o dom do outro,
e eu não estou realizado e entendendo o dom que Deus me deu. Nossa. Porque quando eu quero a sua vida, significa que eu não tive maturidade ainda para entender qual é a vida que Deus quer para mim. Porque o que Deus quer para você não é o mesmo que Ele quer para mim. Ah, mas a gente trabalha com coisas semelhantes. Sim, pode até ser coisas semelhantes. Os dois são apresentadores de podcast. Mas a sua família, o modo como você vai impostar isso dentro da sua família, o ritmo da sua casa vai ser diferente do dele. Então, a inveja é um pecado gravíssimo, porque eu deixo de reconhecer os dons que Deus me deu e de trabalhar nesses dons e passo a querer a vida do outro e o dom do outro. Eu vi o Padre Paulo uma vez fazendo a ligação do pecado contra o Espírito Santo, justamente em você desprezar o dom que Deus deu assim, em detrimento do dom do outro. Sim. Porque é o Espírito Santo que quer fazer através de você aquilo que ele quer fazer. Exatamente, exatamente. Então, por exemplo, eu sou padre em Palmas, Deus suscitou esse carisma lá. Bom, se ele quisesse, podia ter suscitado um padre em São Paulo. Sim. Que mal tem? Nenhum, mas ele quis lá. Então eu tenho a consciência, por exemplo, da responsabilidade local que eu tenho de fazer isso acontecer. Se eu tivesse buscado mais referências em São Paulo, ter vindo para cá, talvez o projeto já teria avançado há muito tempo. Quiseram me apresentar produtores de realidades do mundo, né? Uhum. Que hoje até são produtores de figuras religiosas. Quando o projeto tinha 1 ano, eu falei, não. Que demais. Deus colocou no meu coração assim, não. Primeiro, vocês não estão maduros para alçar altos voos. Tem coisa, como diz São Tomás aqui, né? É a sabedoria prática. Tem coisa que só os anos vão ensinar para nós. Se uma árvore cresce muito rápido e não tem raiz, ela cai, ela não se sustenta. Essa foi a primeira coisa. Segundo, Deus falava assim, primeiro evangelize os seus. Faça a coisa acontecer entre os seus. O projeto tem 5 anos. Agora nós estamos fazendo shows fora do estado do Tocantins. Mas vocês imaginam, se a gente já tem dificuldade de encontrar um projeto cultural infantil em São Paulo, você já imaginou no interior do Tocantins? Eu achei o máximo. Nós fomos apresentar na segunda maior cidade do estado, Araguaína. E nós fomos apresentar pelo Sesc, com essas parcerias, né? E aí a coordenadora pedagógica do Colégio Sesc falou assim, ai, padre, graças a Deus que deu certo, né? Eu falei assim, mas a senhora estava com medo? Ela falou assim, ai, as crianças não estão habituadas, né? A teatro, a coisas assim infantil. Eu falei assim, vocês são o Sesc. Como é que as crianças não estão habituadas? Eu falei assim, ela falou assim... Tá ganhando dinheiro pra quê? Eu falei assim, mas padre, nós somos o Sesc, mas o Sesc aqui do Tocantins, é diferente, né? E eu falei assim, pois olha, interatividade... A síndrome do vira-lata. Exatamente. Interatividade, as crianças participaram, foi uma excelente apresentação e tal. E eu falei assim, vocês estavam com medo? Vocês imaginam, é difícil encontrar conteúdo infantil. E é difícil também encontrar uma abertura à arte. Essas crianças vão crescer com o quê? Qual é a referência do belo? Qual é a referência artística que elas vão crescer? Então, aí por isso que elas crescem querendo imitar um youtuber que ela vê ali nas redes sociais e assim por diante. Então, eu acho que a importância de ficar conhecido é essa, é para se tornar referência. Mas não é porque deu certo lá no Padre Dudu, no Tocantins, que vai dar certo. Talvez você tenha que repensar e pegar aquilo como referência. Só que assim, a gente tem uma ilusão de achar que o que fez sucesso é o que ficou famoso. Sim. E não é. Sim, é verdade. Né? Não, e eu retorno às origens, né? Quando a gente foi criando o projeto todo, quando eu falei para Deus, ok, a única coisa que eu tinha no meu coração é o seguinte, eu não vou oferecer um produto religioso que seja, qual talvez seja a palavra não é essa, piedosa, mas que seja ultrapassado. Porque o pessoal conversa com as crianças achando que tá falando com besta, né? É, né? Oiê, aquelas coisas assim, né? Mas e tudo no diminutivo. Sim. Bonzinho, bonitinho, passarinho, inho. Eu falei, opa, pode parar. As crianças de hoje estão acostumadas a jogar videogame, matar, ver sangue. É esse público que a gente chega hoje. Então, qual foi o nosso primeiro critério? Sentei com uma psicóloga que acompanha o projeto. Porque eu vi que você tem um entendimento psicológico do timeline humano aí, né? Que você falou, após 10 anos não dá pra gente ficar usando a mesma linguagem. Sim, exatamente. O João tá querendo se descobrir. Exatamente. Então eu falei assim, ó, senta aqui, vamos conversar. Legal. Todos os personagens têm que ser bons e ruins, como todo mundo. Você tem suas virtudes e seus defeitos. Sim. Então nós criamos um personagem masculino, tremendo, fala de bagunça santa, que tem mas alguém com um coração muito bom, que é o que mais acontece. Eu fui um menino que eu quase botava fogo na sala de catequese. Quando a minha catequista descobriu que eu ia ser padre, ela falou assim, grandes coisas fez o Senhor. Então quando alguém me apresenta um menino tentado na paróquia, padre, esse menino não presta atenção. Eu olho e falo assim, oh meu Deus, eu já fui assim. Vem cá, o que você tá aprontando aí? Rapaz, e você nem me chama pra aprontar com você. Aí ele me olha assim assustado e fala, ó,
A partir de agora, você vai dar uma seguradinha, você vai... Pronto, ganhei a criança. Acabou. Não é um inimigo dela, é alguém que entende a realidade dela. Então, assim, personagens com virtudes e defeitos. Porque as crianças, quando vão olhar, elas vão se entender. A personagem feminina, que é a Larinha, olha pra menina, sabe tudo. Conhece tudo, mas ansiosa. As crianças que hoje que são as nerds, né, vamos dizer assim, são as que mais têm ansiedade. E se alguém começa a destacar, o que ela tem? Inveja. Não quer que ninguém cresça, porque ela se habituou a ter o destaque. Tem todas essas características. E tem um animalzinho, criança até 3 anos se identifica com quem? Com o au-au, com o animal. Então, com isso, existe um processo de identificação. Quando a gente foi criando as coisas, rezamos, pedindo a inspiração de Deus, foi vindo muito claro essas realidades. Então, hoje o projeto ele tem esse viés, seja humano, de identificação, tem o trabalho das artes através da música, dos desenhos. Hoje nós produzimos conteúdo. Para eu conseguir vir para cá, foi 2... Então, eu ia perguntar, o projeto começou como? Ele era algo físico na paróquia ou já era no digital? Porque Isso, olha só, lembra, 2020, o que a gente teve? Pandemia. Se não tivesse a pandemia, o projeto não tinha surgido. Eu não ia ter tido tempo. Eu fiquei parado 6 meses. A única coisa que eu fazia era transmitir uma missa por dia. Era a única coisa que eu tinha. Ali a cabeça teve tempo para parar, para pensar e tal. Então, olha... De fevereiro a outubro foi o tempo que Deus nos preparou, criamos os personagens, fizemos os fantoches e no dia da criança, dia 12 de outubro, nós inauguramos. Aí nós chamamos a Adriana Arides, que é uma grande incentivadora. Mas o virtual. Virtual, virtual. O canal. Exatamente, o canal. Fizemos uma missa de abertura, uma apresentação e tudo virtual. Então, assim... A missa das crianças é posterior a isso? A missa já existia, mas não existia esses personagens nem os fantoches. Entendi. Porque hoje eu celebro a missa com os fantoches. Quem faz o comentário da missa? O fantoche. As leituras não. As leituras elas são proclamadas por pessoas humanas. Sim. Eu tenho a personagem Bíblia. Bota a Bíblia para fazer a leitura. Não. Na liturgia a palavra ela vem proclamada. Então, a gente tem que salvaguardar os elementos da liturgia. Liturgia, né? Se duvidar, daqui um pouquinho o povo vai querer que eu faça um salão de festa na igreja, né? Então eu tenho que segurar os catequistas também, né? Mas os personagens estão lá. Antes do ato penitencial, cada um vai lembrar alguma coisa que vai pedir perdão. Aí as crianças botam a mão no coração e você vai pedir perdão por quê? Aí a gente canta o ato penitencial. O glória, o que você vai agradecer? Depois canta o glória. Na hora da pregação, a missa ela tem um tema pré-estabelecido. Eu lanço o conceito do tema e eu vou para a vida deles. Pedrinho, e você na sua casa, como é que você vive isso? E aí é ótimo. Por quê? Porque todos têm filhos pequenos e sabem exatamente o que acontece em casa. Então eles têm os exemplos mais reais que vocês imaginam, né? Padre, hoje eu tô bravo. Por quê? Porque meu irmãozinho não lavou a louça ontem. Era dia dele. Aí eu briguei com ele. Então vai surgindo essas coisas que acontecem no dia a dia, nas casas. Então, aí... fica muito mais fácil o evangelho chegar na vida deles. Porque eu estou tratando de pessoas que trabalham nessa realidade, que estão nessa realidade. Então, aí, projeto inicial, as primeiras músicas de missa, porque a missa era para as crianças. Segundo, além disso, além das músicas para as crianças, os fantoches estavam comigo na missa. Para o segundo ano de projeto, criamos um teatro e fomos passando nas escolas. Começamos com as escolas religiosas. Teatro com os fantoches. Com as músicas que a gente tinha, a gente ia apresentando, trabalhando. Era quando as aulas estavam voltando e os diretores falavam para mim, padre, as crianças, não sei se são crianças, são bicho, elas não sabem comunicar, elas mordem, batem, brigam. Aí fomos com o teatro falando sobre empatia. Entramos nos colégios religiosos. No outro ano, consegui fazer os colégios municipais. As diretoras me agradeciam. Padre, essas crianças nunca vão ter acesso a isso se não for um projeto desse. Aí depois do 3º, 4º ano, aí a gente já criou os mascotes. Aí nós fomos para shows musicais especificamente. Que demais. E aí com isso o projeto ele vai criando forças. Por isso que Deus falava, calma, tudo na hora. Tem coisa que a gente tem que quebrar a cabeça. Sim. E pior, não tendo referência, o que a gente tem que fazer? Cria, experimenta e avalia. Então é sempre assim, como todo produto. Assim. Eu ia perguntar assim, testemunhos que o senhor recebeu, que marcou o senhor, de pais que foram tocados, mas eu queria saber uma coisa. O senhor encontrou algum tipo de resistência, talvez do clero local? Tem hate esse tipo de trabalho? Não, os cristãos radicais, eles olham para mim como se fosse um ET. Né? Que gente que segue mais a liturgia antiga, onde já se viu, tem um fantoche na missa. O fantoche não reza a missa, ele é um apoio para a missa. Ele tá ali porque é uma figura lúdica que ajuda eu a alcançar o universo da criança. Ele serve para mim só na hora da pregação, mais nada. Então, assim,
Eu não me considero uma aberração litúrgica. É porque, Mas assim, isso. nessas entrevistas que a gente tá fazendo aqui na Expo Católica, a gente veio com o intuito de fazer a conversa, seja qual for o assunto, culminar em um assunto específico aqui, que é a unidade entre os católicos. Sim. E dependendo da espiritualidade e do trabalho, do apostolado de cada um. E por isso que eu joguei essa pergunta, para saber se Mas o que acontece? Olha só. Eu não sou uma ameaça para os padres. Primeiro porque eu dei uma oficina no último Catequistas Brasil e expliquei isso. Não exija que o seu padre saiba falar para crianças. Nós estamos aqui para utilizar dos elementos que a gente tem para conseguir atrair as crianças. E eu não quero que as crianças venham para minha paróquia, porque eu não tenho condição de acolher todos. Eu quero que eles fiquem onde estão. E eu ofereço subsídios para que em casa os pais continuem a evangelização dos filhos. Com a saída do projeto, a minha participação às vezes em algumas outras paróquias, então isso com o clero ficou muito tranquilo. Mas no início todo mundo olhava com uma certa desconfiança. Meu Deus, e agora? Ixi, ó. Um padre uma vez brincou comigo. Qual é o seu processo de hipnose com as crianças? Tirando sarro, né? O outro falando que eu era Teletubbies, né? Esse tipo de coisa. Então assim, mas a gente ignora, porque o importante é a gente manter o foco naquilo que é nosso. Agora, testemunhos, por exemplo. Tinha criança com atraso de fala, que participava das missas, que escutava o projeto, que a primeira palavra que a criança pronunciou foi Dudu. Meu Deus do céu. E a primeira construção de frase que a criança conseguiu fazer foi numa ocasião que eu estava indo numa outra paróquia para celebrar a missa com as crianças. Nós estávamos indo até a nossa van, o carro para pegar o material. Quando ele viu, ele fez assim, ó. Falta Padre Dudu. Primeira construção de frase que a criança fez foi essa. Aí você imagina, quando eu escuto uma coisa dessa, eu imagino a responsabilidade que eu tenho através do carisma que Deus me deu e o quanto eu preciso frutificar isso. Uhum. Tem uma outra criança autista que frequenta a missa, se chama Davi. Os pais são um guerreiro. Guerreiros. E ele vai na missa, ele me espera antes da missa, para me dar um abraço e conversar um pouquinho comigo, e ele sempre vai me dar um abraço no final da missa. Quando as coisas estão muito apertadas, o pai me fala alguma coisa, pá, dá uma forcinha, ó, ele não tá querendo ir na aula. Eu gravo um vídeo, eu com os outros fantoches e tal, falando com ele, Davi, tô sabendo, Davi, você não tá indo pra aula, Davi? Rapaz, que isso, ó, vou ficar bravo com você, hein, não sei o quê. No outro dia ele vai pra aula como se nada tivesse acontecido. Maravilha. Então, são esses apoios, essas realidades que nos tocam muito e que nos faz ver o quanto o projeto vai muito além daquilo que a gente imagina, né? Então, são os carinhos de Deus, porque assim, vontade de desistir eu já tive muitas, viu? Imagina. Quando a gente tá pra chutar o balde, né? Deus manda esses sirineus assim com uns testemunhos desses pra dizer, ó, você tá no caminho certo, continua e vai adiante. Olha. Porque assim, o fruto é pro dono da messe, né? Mas ele permite que a gente veja alguns, justamente para que a gente não se desmotive, né? Exatamente. Então assim, é uma experiência muito bacana. E depois, o que a gente tem feito? A gente não tem que lutar contra a cultura, a gente tem que ressignificar. Por exemplo, um dos eventos que a gente faz em Palmas que mais dá certo é o bloquinho da turma do Padre Dudu. Que é isso? Carnaval, vamos pra nossa micareta. Olha só. Todas as crianças com abadá. Nossa, é o máximo. Da turma do Padre Dudu. O abadá. Eles entram no salão, tem lá palco, então eles se sentem grandes, estão indo pro carnaval e tal. Lá tem confete, serpentina, tem várias dinâmicas, brinquedos infláveis. Eles vão, brincam, a gente reza, a gente faz show, louva a Deus, joga confete um no outro, sai todo mundo feliz e é ótimo. Uhum. Eu vou ficar brigando com a criança? Não, traz ela pra cá. Deixa eu ensinar como é que a gente se diverte de verdade. Você ressignifica isso na história. E os pais pirando atrás, querendo abadar para adulto. Falei, não, você não é do nosso bloquinho, é só das crianças. Esse sentimento de exclusividade deles. Não, mamãe, sou só eu. Você não pode. Então, isso é formidável. É isso que vai gerando esse elo, essa conexão. Tem 5 anos o projeto? 5 anos. Então, imagina que tem alguém lá participando que era criança, que já é um adolescente, um jovem. Já. E você consegue ver o resultado disso? Demais. Olha, engajamento no grupo de jovens, porque depois que eles crescem, eles vão seguindo o percurso deles. E além disso, o sentimento de pertença, que eles começam a atuar numa pastoral. Eles começam a servir já cedo. Então, isso favorece, né, esse crescimento. E um fenômeno, muitos continuam indo na missa das crianças, porque gostam. E eu tenho adultos, avós, que gostam da missa das crianças.
Ah, padre, eu prefiro essa missa. É mais fácil de entender. É mais fácil, eu gosto da história. Tem um vô que fala assim, eu sou apaixonado. Todos os dias nós temos um programinha chamado Boa Noite com o padre Dudu. Dom Bosco, antes de dormir, ele tinha um boa noite com todos os que moravam na casa com ele, né? No oratório. Então, eu faço boa noite com o padre Dudu. Pego o evangelho, uns 2, 3 minutinhos. Falo 2, 3 mensagens do evangelho, rezo com as crianças e dou a bênção. É isso, né? Então, tem um vovô que chegou pra mim e falou assim, eu não perco o seu boa noite. Todo dia antes de dormir, eu rezo com o senhor. Eu penso assim, meu Deus, ó. Usa até disso para chegar nos adultos, legal, olha só. Então são oportunidades. O santo de devoção do senhor é Dom Bosco? Eu quase fui salesiano. Eu fui conhecer os salesianos, né? Tem um abraço ao padre Silvio, acho que hoje ele está no colégio Santa Terezinha, não sei, em Santana. Mas eu cheguei a vir a São Paulo, conheci e tal. 17 anos eu me assustei um pouco com a estrutura. E também não tinha maturidade na época e tal, e porque Deus tinha um propósito de me levar para Palmas. Eu sou natural do interior de São Paulo, eu sou de São José do Rio Preto. E aí com 17 anos, um padre, eu estava em discernimento vocacional, um padre de Palmas passou para lá, se quiser missão, vamos para lá. Eu montei num ônibus na semana do Saco Cheio em outubro e fui. Meu Deus. Eu voltei e disse pra minha mãe, eu vou ser padre em Palmas. Ela falou, o quê? Não, eu deixei você ir para Palmas. Você ir morar lá. Aí meu pai falou assim, olha, ele tem 17 anos. Desapegado, hein? 17 anos. Se esse menino for infeliz, a culpa vai ser sua. Você vai pagar essa conta? Minha mãe falou, não, ele vai. Se é o que ele quer, ele vai. Aí ela mudou de opinião. 2 anos depois, Deus me mandou pra Roma, eu fiquei 5 anos lá. Falei, vai mãe, achou ruim, ó. Deu ir pro Tocantins, ó, Deus me mandou mais longe. Que legal. Ô padre, como é bonito ver, assim, realmente o carisma no senhor. Eu tô aqui analisando, vendo realização, falar, né? Como é bonito ver realmente o carisma vivo na nossa frente. E assim, uma coisa muito interessante, o padre estava falando aqui, Everton, estava lembrando da nossa experiência com as crianças. Lembrei, né? Também. De algumas missões que a gente fazia. Já nos colocaram nas enrascadas, inclusive os dois. E assim, como que é difícil lidar, né? Às vezes as crianças começam a chorar, começam a gritar. Nós pegamos uma igreja uma vez com as 2, 3 escolas, a igreja abarrotada. Eles falam assim, vai ter algumas crianças ali, tem como vocês entreter ela 2 horas. Começou a chegar ônibus na frente da igreja. Eu olhei pra ele assim, o que nós vamos fazer, cara? Não tinha experiência nenhuma com nada. E eu queria reforçar novamente o quanto é importante o trabalho que o senhor realiza, porque nós não tínhamos inspirações, nós não tínhamos identidade, nós não tínhamos... Não tinha pra onde olhar, procurar, né? Exatamente, para realmente ter alguma coisa ali que pudesse... Quanto que a gente sentava, né? Tentando tirar alguma coisa para levar para as crianças. Mas você imagina, esse continua sendo o nosso desafio. Por exemplo, a gente sempre faz um evento chamado Aniversário da Turma, que é o Dia da Criança. Mas a gente senta, são 2, 3 horas de reunião com chuva de ideias. Como é que eu vou tornar o negócio atrativo? Não é só isso, não é? Não é só isso. Então eu preciso fazer com que as coisas tenham sentido para a criança, né? Então, por exemplo, vai jogar um boliche? Vamos jogar o boliche, ó. Esse daqui é a graça de Deus. Aquele ali são os pecados. A gente tem que fazer com que a graça de Deus destrua os pecados. Então vai, força. Então você vai dando sentido para aquilo que você faz. O meu sonho é estar aqui na Expo Católica algum ano com um oratório. Que demais. Com espaço grande para as crianças brincarem realmente, né? Você pega aquelas coisas que tem em shopping, que tem que passar pelos desafios. A vida é assim, criança. Para você caminhar com Deus, você tem que vencer os desafios e tal. É dar sentido. O sentido é próprio do humano, de quem pensa. A gente consegue ressignificar isso e tornar a fé lúdica para que as crianças vivam e façam tudo isso. Mas eu imagino vocês, ser colocado numa enrascada dessa. A gente teve que compor na hora, não foi? Não tinha música, a gente teve que compor na hora. Sei lá, vamos ensinar o sinal da cruz. Daí, vai lá, faz a melodia. Não, e é desse jeito. E assim, criança é isso. É despertar. E depois você tem que pensar o seguinte: as nossas crianças hoje, elas são totalmente sensoriais. Já me ofereceram inúmeros programas de rádio. Eu nunca tive iniciativa de começar, porque eu falei assim, se a criança não vê, se ficar só na rádio, não tem sentido para ela. Não tem sentido. Então, criança precisa de vídeo, ela precisa ser estimulada com todos os seus sentidos. É na visão, no cheiro ainda não consegui desenvolver nada, mas ainda é questão de Deus, né? Chega lá. Mas é no falar. Então, você tá falando alguma coisa, a criança tá desperta, repete comigo. Ótimo. Gestos. Antes de compor uma música, a gente já sabe como é que vai dançar. Porque senão, ela não fica, né? Que nem a gente tem a experiência dos nossos shows, nos primeiros shows, a gente colocava o clipe atrás. Pronto. Elas nem olhavam mais pra nós, ficavam olhando pro telão. Eu falei, opa, não dá mais pra colocar isso não. Senão a gente não consegue a atenção delas. A gente vai reaprendendo os gestos, tudo aquilo que a gente vai fazendo, porque ela precisa ser amparada por todos os seus fatores sensoriais para elas permanecerem comigo.
Você, com discurso coeso, eu vejo no seu olho a sua concentração, eu vejo no seu sorriso o seu feedback. Criança, não. Eu preciso, além de concentrá-la, eu preciso de todo o aparato para que ela consiga permanecer comigo por um certo tempo. É daí que vem o desafio. Por isso que tudo para criança é mais caro. Vai fazer um show? Vai, eu preciso ter a melhor fantasia, eu preciso ter uma boa iluminação, o som funcionando. Os padres trazem as crianças lá para frente. Vou fazer a pregação para criança. Se no altar não tem retorno, é inútil. Uma criança que não escuta bem na missa é uma criança que conversa. Uma criança que não canta é uma criança que conversa. Você tem que estar tudo sincronizado. Tudo sincronizado. Quando eu ainda não tinha os fantoches, chamava as crianças para frente, vira os retornos para as crianças. Elas precisavam me escutar muito bem, porque o mínimo de distração já era, você perde a atenção. Se passa uma... Aqui é pernilongo, né? Lá é muriçoca. Se passa um pernilongo, olha o pernilongo. Já era, para você trazer a criança de novo. Põe distração nisso, hein? Meu Deus. Demais. Tá aí, fica a dica, viu? Você, pai, mãe, paroquiano, padre que está nos ouvindo, a importância de evangelizar nossas crianças. Sacerdote, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, olha... Siga nossas redes sociais, pode entrar no nosso site www.turmadopadredudu.com.br, nosso canal do YouTube, Turma do Padre Dudu, ou nosso Instagram, Turma do Padre Dudu Oficial. No nosso canal do YouTube, você encontra de tudo. As nossas músicas com clipes infantis, para que as crianças entreter as crianças. Você encontra, nós temos um programa na TV Evangelizar de segunda a sexta-feira, às 5h10 da tarde. 17 minutos, esse programa ele vem repostado no nosso YouTube, então legal. Dinâmico, rapaz, e quantas tentativas para fazer um programa dar certo? é olhar, é botar, olha, eu fiz um piloto, eu não mostrei pra TV não, eu mostrei para pais desconhecidos, vem cá, seu filho, amigos meus, seu filho não conhece o projeto, gente de outras cidades, bota ele para assistir e me diga qual foi a reação. E todos diziam assim, padre, assistiu, interagiu e olhou e falou, quero mais, mamãe. Falei, opa, tô no caminho certo. Porque a gente precisa testar, não tem referência. Sim. Então, todos os dias, 5h15 da tarde no nosso canal, um programa novo para sua criança ouvir, participar, tá junto. Então, assim, uma excelente oportunidade. Repete o dia. De segunda a sexta-feira, às 17h15 no nosso canal do YouTube, Turma do Padre Dudu. Ou na TV Evangelizar, aí no canal da sua cidade. Pode seguir e tá aí com a gente, viu? Então tem vídeo todo dia aí. Isso. E lançamos nossa nova música, Eu Prefiro Paraíso, Moto de São Felipe Neri. Tava escutando hoje de manhã lá na casa do Everton, hein? É uma música de Marco Frisina, ele é regente do Coro de Roma. É um autor muito famoso pelas músicas da Jornada Mundial da Juventude e tal. Ele compôs essa música para o filme de São Felipe Neri. Quando eu escutei aquilo, eu falei, e depois a história, né? São Felipe Neri, ele acreditava no poder da alegria. Que a alegria expulsa o mal. A alegria expulsa a tristeza, a melancolia. Então, se a gente fazer as nossas crianças felizes, o demônio vai ter muito menos influência sobre exorcismo, elas. Né? Exatamente. Então, eu prefiro Paraíso. Quem puder, entra em qualquer plataforma digital, seja ela que você segue para escutar suas músicas, Spotify, Deezer, ou Apple Music, seja qual for, entra lá e procura Turma do Padre Dudu, que você vai encontrar todas as nossas músicas lá. Muito obrigado, viu, sacerdote? Deus abençoe. Obrigado, Deus abençoe o apostolado de vocês. Amém. E vocês que estão aí conosco, siga firme aí na fé. E coração de criança, porque quem não tiver um coração de criança não entra no reino dos céus. Muito bom. E eu queria pedir a você que assistiu aqui o episódio até esse momento, pegue esse link, seja missionário conosco, compartilhe com o máximo de pessoas que você conseguir, principalmente no grupo de sua paróquia. Só que não só compartilhe o link, coloque o tema, porque é tanto o link sendo compartilhado que a pessoa despreza, mas coloque o motivo pelo qual você está compartilhando e o tema que foi tratado aqui. Muito importante. Vamos ver se você está preparado mesmo. Diante disso, só podemos dizer uma coisa: permaneça no barco, porque fora do barco não há salvação. Glória a Deus.